Diz assim, palavra do Senhor. Após a leitura, todos digam amém. José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então exclamou em alta voz: façam com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, inclusive os da casa do faraó. Então José disse a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiam lhe responder, pois estavam todos perplexos diante dele. E José disse mais: aproximem-se. E eles se aproximaram, e prosseguiu dizendo: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardem remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura, sem colheita. Deus me enviou adiante de vós para vos conservar a descendência na terra e para preservar a vida com grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, que me colocou por pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi ao meu pai e diga-lhe: assim diz teu filho José, Deus me colocou como senhor de toda a terra do Egito. Portanto, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e as tuas ovelhas e os teus bois, tudo quanto tens. Eu te sustentarei ali, pois ainda haverá 5 anos de fome, para que não caias na pobreza, tu e a tua casa e tudo que tens. E os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim, vocês estão vendo que é a minha própria boca que vos fala. Revelai ao meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que vocês já viram, e façam com que o meu pai desça depressa para cá. Então José se lançou ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou, e Benjamim também chorou ao pescoço dele. José beijou a todos os seus irmãos, chorando muito sobre eles, e somente depois disso os seus irmãos falaram com ele. Esta é a palavra do Senhor. Irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria que vocês tivessem um pouco de paciência para eu trazer um panorama das coisas que aconteceram até chegarmos nesse texto, que é o texto que nós vamos finalizar o livro do Gênesis. Então, se vocês quiserem acompanhar vendo por cima a palavra de Deus, Gênesis 37, nós começamos com essa história de José, que nós vimos que não necessariamente é a história de José, mas é a história de Jacó, da família de Jacó, da genealogia de toda a descendência do povo de Deus, que o Senhor escolheu fazer uma aliança com eles para trazer a salvação, as bênçãos sobre essa terra. Em Gênesis 37 nós vimos que José, ele tem sonhos curiosos, e os seus irmãos não gostam nada dos seus sonhos, nem mesmo seus pais, porque são sonhos em que José está numa posição acima de seus irmãos, e os seus irmãos se prostram diante dele. Então toda a história continua em que José vai ao encontro dos seus irmãos, e eles planejam ou matá-lo ou prendê-lo. E então Judá vem com a ideia de vender o seu irmão José como um escravo para o Egito. E é isso que acontece no capítulo 37. Capítulo 38, nós temos essa passagem curiosa para nos mostrar onde é que está Judá, que é a figura principal que vai ter todo o enfoque daqui para frente. O Messias virá através de Judá. Onde está Judá nesse interim? Após vender o seu irmão, ele vai para se casar com uma cananita qualquer, se envolve então
com essa família, os seus filhos são malvados diante do Senhor, o Senhor mata os seus 2 filhos, e para não matar o terceiro, ele faz com que Tamar, a sua nora, fique viúva. E aí, coincidentemente, ele deseja ter relações com uma prostituta, e a prostituta é Tamar, a sua nora. E aí vem a descendência dessa relação pecaminosa. Nós vemos Pérez, e de Pérez, lá na frente, o nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós vimos capítulo 39. José está na casa de Potifar como um servo, como um escravo. Ele começa a se destacar tanto. E por que ele se destaca? Porque o Senhor está com ele. Isso é repetido várias vezes no capítulo 39. Potifar reconhece que Deus está com ele e o coloca como Senhor da sua casa. Potifar apenas se preocupava com a comida que entrava na sua boca, ao ponto que a mulher de Potifar então deseja ter relações com José por causa da sua beleza e por causa da sua posição. E José então se nega a ter relações pecaminosas com ela, desobedecendo a ordem da sua senhora com relação a isso, mas não desobedecendo o Senhor Deus que está acima de tudo e de todos. Como posso cometer tamanho pecado contra o Senhor Deus? Diz José. Isso leva ele então a ser preso e ele vai para a prisão. E nós chegamos no capítulo 40. No capítulo 40, José se encontra com 2 velhos conhecidos da casa de Potifar, o padeiro e o copeiro do faraó. É-nos dito no capítulo 40 que esses 2 homens têm sonhos, cada um tem um sonho. José interpreta os sonhos desses homens. Os sonhos são os seguintes: o padeiro, depois de 3 dias, vai ser enforcado diante do faraó, e o copeiro ele vai ser levado de volta para servir novamente o faraó. E José encarecidamente suplica para aquele homem, o copeiro, e diz: por favor, quando estiveres diante do faraó, lembre-se de mim. O final do capítulo 40 nos diz que o copeiro volta todo feliz diante do faraó e diz que ele não se lembrou de José. Mas a grande questão da história é que o Senhor está com José. O Senhor nunca se esqueceu de José. E importa ser lembrado por Deus e esquecido pelos homens do que o contrário. Ser reconhecido e lembrado pelos homens, mas esquecido e abandonado por Deus. Capítulo 41. Após 2 anos preso naquela prisão, Faraó agora tem um sonho. É um sonho que ninguém dos magos egípcios consegue interpretar. Então, coincidentemente, o copeiro se lembra deste homem José na prisão, que interpretou o seu sonho de forma fidedigna. José é levado diante do faraó e ele interpreta o sonho do faraó, o famoso sonho das 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita fome. José interpreta o sonho diante do faraó, e faraó diz o seguinte no capítulo 41: onde eu poderei encontrar um homem em que haja o Espírito de Deus, para que este homem possa administrar tamanha crise que iremos enfrentar? Então faraó imediatamente, movido pelo Senhor Deus com toda certeza, diz para José: você é o homem que eu preciso. E eleva José agora de prisioneiro à posição de governador do Egito. Ele dá um novo nome para José, coloca o anel do faraó no seu dedo, e todas as decisões debaixo do faraó é José que vai tomar. Ele é governador apenas abaixo do faraó no Egito. Lembre-se de tudo isso que aconteceu na vida de José, para chegar a esse momento agora, onde ele é uma posição reconhecida, de honra, de glória. Mas aí chega para nós o capítulo 42. A fome bate na porta de todas as pessoas que estão habitando na região do Egito e também nas regiões mais distantes de Canaã. E a família que agora está passando fome é a família de José, Jacó e todos os seus filhos. Então, capítulo 42, se vocês olharem comigo, a partir do versículo 1, é dito para nós que Jacó então vai enviar os seus filhos para o Egito para conseguir mantimento. Mas Jacó diz que não quer enviar o seu filho mais novo, que é o Benjamim, para que não suceda que, indo ao Egito, aconteça um desastre, diz Jacó, e ele perca mais um filho.
o seu filho mais novo, Benjamim, irmão de José, filho de Raquel. Então os irmãos de José vão para o Egito para buscar mantimento, e acontece essa cena curiosa, em que os irmãos de José se aproximam, e José está lá sentado no trono como governador, e ele reconhece os seus irmãos. Imagine-se, depois de mais de 13 anos sem ver os irmãos, todo o histórico que aconteceu entre eles, José reconhece os seus irmãos, e os seus irmãos obviamente não reconhecem José. E o sonho de José começa a se cumprir. Os irmãos de José então se prostram diante dele antes de pedir mantimento, antes de comprar mantimento no Egito. Então José ele começa a provar os seus irmãos. O texto bíblico nos diz que ele trata os seus irmãos de forma ríspida, de forma agressiva, ao ponto de acusá-los. Vocês estão aqui porque vocês são espias. Vocês vieram ver como está o mantimento no Egito para vocês virem roubar e atacar-nos. Vocês são espias. Os irmãos de José, automaticamente ele diz: longe de nós, Senhor, longe de nós, nós somos seus servos. Eles começam a conversar uns com os outros e dizem: não é possível que isso está acontecendo. Deus está fazendo isso conosco porque nós matamos o nosso irmão José. O sangue dele está sendo requerido das nossas mãos. Eles reconhecem diante de José. José está escutando o que eles estão dizendo. Eles não reconhecem José, muito menos imaginam que aqueles homens egípcios entendem a língua que eles estão falando. E o texto bíblico nos diz que José começa a engolir seco aquela história, e ele começa a ficar tão comovido que vira e mexe, ele vai para dentro do seu palácio, chora e volta novamente para se encontrar com seus irmãos. José então tem um plano. Ele manda os seus irmãos de volta e diz: vocês só voltem aqui para buscar mantimento se vocês trouxerem o seu irmão mais novo, Benjamim. E ele mantém um dos irmãos preso, Simeão. Ele fica preso no Egito até que eles retornem com Benjamim. Então imagine a cena: os irmãos de José voltando para Jacó, dizendo: pai, nós só podemos voltar para o Egito. Simeão, nosso irmão, está preso. Nós só podemos retornar se nós levarmos o nosso irmão mais novo, Benjamim. Jacó então desesperadamente diz: não, isso não é possível, olha o que vocês fizeram contra mim, não é possível, Deus está me punindo, eu vou perder mais 2 filhos por culpa de vocês. Mas não tem jeito, os irmãos de José retornaram com o dinheiro, com o mantimento. E o capítulo 33, um pouco antes de nós entrarmos no nosso texto, capítulo 43 diz no versículo 1, que a fome na terra continuava muito severa. E segundo o próprio texto que nós lemos, dá-nos a entender que já passou 2 anos de fome. E o mantimento que eles levaram acabou-se. Eles precisam retornar para o Egito. E novamente eles chegam diante de Jacó e dizem: pai, nós vamos morrer. Se nós não pegarmos mantimento no Egito, nós não existiremos mais. Nós precisamos voltar, mas lembre-se, para voltarmos precisamos levar o nosso irmão Benjamim. Simeão está preso há 2 anos lá no Egito. Jacó então consente com eles. Irmãos, interessantemente, no capítulo 43, Judá se levanta diante dos seus irmãos e diz: pai, confia em mim, eu vou me levantar, eu vou acompanhar os meus irmãos, eu vou levar Benjamim como se ele fosse o meu próprio filho. Eu vou ser fiador deste nosso irmão. Se eu não retornar com ele, estarei em dívida eternamente contigo e poderei ser levado à morte. Isso é interessante, porque o Judá que nós temos no capítulo 38 é um Judá que abandona a sua família, se prostitui sem saber com a sua própria nora. Mas aqui nós temos agora Deus trabalhando no coração de Judá, e ele se coloca diante da sua família como esse salvador, se colocando como o substituto do seu irmão mais novo, Benjamim, como um bom salvador faz. Como nós vemos ao longo da história que o descendente de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que se coloca como mediador entre nós e Deus. Jacó então ele
consente, planeja um plano. Olha, vamos enviar um presente então para o governador do Egito, para que o coração dele seja quebrantado, amaciado. Eles preparam então um presente, chegam no Egito. Quando José vê os seus irmãos chegando, vê Benjamim, ele se comove, se emociona, e ele prepara um banquete. E aí os irmãos de José já começam a se questionar: não é possível, ele está preparando um banquete, nós vamos ter que entrar na casa dele, é porque ele vai nos matar de algum jeito. Eles sentam-se à mesa, cada um conforme a sua idade, e o texto nos diz que o banquete que Benjamim recebe é 5 vezes maior do que o banquete que os outros irmãos recebem. E aqui, irmãos, começa o porquê esse texto chega no capítulo 45. José começa a planejar um teste para os seus irmãos. Ele começa a colocar Benjamim numa posição superior à dos seus irmãos, assim como era a história de José antes. José teve os seus sonhos em que ele se colocava acima dos seus irmãos. Agora José está fazendo o mesmo com Benjamim, para saber qual vai ser a reação dos seus irmãos, vendo novamente um irmão mais novo sendo colocado acima deles. Benjamim então tem esse banquete 5 vezes mais do que os seus irmãos, e os irmãos estão ali atônitos comendo aquele banquete. Chegamos no capítulo 44. José está planejando esse teste, e antes de mandá-los embora de volta para Canaã com o mantimento e tudo mais, José diz para os seus servos egípcios: eu quero que vocês peguem o meu copo de prata e coloquem o meu copo de prata no saco de mantimento do irmão mais novo, Benjamim. Então eles vão voltar com sacos de mantimento para Jacó, para sua terra Canaã, e o copo de prata valiosíssimo de José, do governador do Egito, está no saco de Benjamim. No meio do caminho, egípcios vêm com seus carros, com suas carruagens, em encontro daqueles irmãos, e dizem: o copo de prata do governador está perdido, precisamos confiscar esses sacos para ver se algum de vocês roubou. E aí os irmãos dizem: longe de nós cometermos tal coisa contra o nosso senhor, governador do Egito. E eles abrem o saco, e o texto bíblico ele é tão curioso que é dito que foi abrindo do irmão mais velho até o irmão mais novo. Então imagine você abrindo 11 sacos, um por vez, não encontra. Chega no último saco, está lá o copo de prata. E a ideia que José quer passar é que Benjamim poderia ter roubado esse copo de prata. E o copo de prata não é simplesmente um objeto de grande valor. José vai dizer para os seus irmãos que esse copo de prata é o copo das adivinhações no Egito. É o copo que ele utiliza para interpretar sonhos, para adivinhar as coisas. A ideia que José quer passar para os seus irmãos é: Benjamim, o nosso irmão, subiu para a cabeça dele que ele tem que ser maior do que nós, assim como José. Ele não apenas recebeu um banquete maior do que o nosso, isso subiu para sua cabeça, e agora ele quer ser como José. Ele quer interpretar sonhos, ele quer adivinhar, ele quer ser maior do que nós. E agora, como é que os irmãos de José vão lidar com Benjamim? Será que vão vendê-lo novamente? Vão matá-lo? Vão deixar ele como escravo lá no Egito? Ou vão fazer diferente do que fizeram com José? O texto então nos diz que, no capítulo 44, os irmãos rasgam as suas vestes em desespero. Judá mais uma vez se levanta e ele diz um discurso que é o maior discurso em Gênesis. Capítulo 44, versículo 18 ao 34, é o discurso de Judá diante de José, dizendo: meu Senhor, não faça isso conosco, o nosso pai está na nossa terra, nós éramos 12 irmãos, um já não existe mais, e este é o irmão amado nosso, o nosso queridinho, o filho do nosso pai. Se nós perdemos o nosso irmão, nós não sabemos o que será do nosso pai. Portanto, deixe que ele vá embora e escolha um de nós para ficar no lugar dele. É totalmente diferente do que eles fizeram com José. José então diz, o governador do Egito: não, imagina, longe de mim fazer isso, vocês não fizeram nada, vocês podem ir embora, deixe apenas Benjamim, porque ele foi quem roubou o copo de prata. José
está testando seus irmãos no último nervo possível. Judá e os seus irmãos em uma só voz diz: não, fique todos nós como escravos do Senhor aqui. Nós não podemos retornar sem Benjamim. Portanto, que todos nós fiquemos como escravos no Egito. Quando eles dizem essas palavras, nós chegamos no capítulo 45. Versículo 1 diz: ao ouvir essas coisas, José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Falou em alta voz: fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se revelou aos seus irmãos. Levantou José a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como os da casa de Faraó. E José então disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiam nem responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. E mais uma vez José diz: aproximai-vos, cheguem mais perto. E prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por teres me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos sem lavoura, sem colheita. Deus me enviou adiante de vós para vos conservar descendência na terra e para preservar a vida com grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus, o qual me colocou como pai do Faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Por 3 vezes José, confortando os seus irmãos, diz: não foram vocês que me enviaram para cá, Deus me enviou. Deus me enviou. Foi Deus que me enviou. Imagine toda essa história construída pelo próprio Deus. Os pecados dos seus irmãos, a venda de José como escravo, os pecados de Judá com Tamar, toda essa história agora ganhando um fim. E José olha para tudo o que aconteceu e ele reconhece que Deus fez assim para preservar a sua família. Não é isso que nós vemos naquele quiasmo? Inclusive nós temos ele aqui, o Alan pode passar para nós. Esse é o quiasmo da história de José. Irmãos e irmãs, nós já ouvimos pregações diversas sobre esse texto, mas toda pregação que não respeita o centro da história de Jacó e José é uma pregação que está sendo infiel ao sentido original do texto. A história não está aqui para nos ensinar só sobre perdão, não está aqui para ensinar que os nossos sonhos, Deus vai nos honrar. A história está ensinando desde o capítulo 1 que o Senhor Deus é soberano e Ele escolheu um povo para salvar e Ele é fiel em preservar este povo. Tudo que José passa, todo o seu sofrimento, tem um propósito bom e sábio por trás, para conservar a genealogia do povo de Israel. E depois nós sabemos o nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta é: qual doutrina é mais enfatizada nessa história? O que é que nós podemos aprender de uma forma definitiva dessa história de Jacó, José e seus irmãos? Não existe outra, senão a doutrina que o próprio José usa para confortar os seus irmãos. Ele diz: não foram vocês que fizeram isso, foi Deus que me enviou. Qual doutrina ele está pensando? Em qual atributo de Deus ele está pensando? Obviamente, a soberania de Deus. A soberania de um Deus todo-poderoso que controla tudo que existe na face da terra para cumprir os seus propósitos sábios. E aqui é importante nós entendermos 2 coisas. Existe uma diferença entre soberania de Deus e providência de Deus. O que é a soberania de Deus? A soberania de Deus é o direito e o poder que Deus tem de fazer tudo o que Ele quer fazer.
Quando nós dizemos que um rei ele é soberano, nós queremos dizer que não existe ninguém acima desse rei para tomar as decisões que ele toma. Ele tem o direito e o poder de fazer o que ele bem quiser. Mas em nenhum momento, quando nós falamos de soberania de Deus, nós estamos falando ainda sobre outros atributos: o amor de Deus, a graça de Deus, a sabedoria de Deus. Mas quando nós falamos de providência de Deus, nós estamos falando de tudo isso. Qual é a diferença então? A soberania de Deus é o direito e o poder que Deus tem de fazer o que Ele faz. A providência de Deus significa basicamente que essa soberania de Deus vai ser exercida para cumprir propósitos que são bons, sábios e amorosos. Então é todo o poder de Deus sendo exercido para o bem do seu povo. Vocês entenderam a diferença? A soberania de Deus, se Deus não fosse bom, santo e amoroso, Ele poderia ser um ditador terrível. Imagine um homem que teve muito poder nessa terra, mas era um homem de coração iníquo. Hitler é um bom exemplo disso. Ele usou toda a sua soberania para fazer maldades. Deus tem todo o poder do universo, mas como Ele é um Deus bom, santo, justo, amoroso, Ele usa todo o seu poder, toda a sua soberania, todo o seu direito de fazer o que Ele quer fazer para cumprir propósitos que são bons para a edificação do seu povo, inclusive de ímpios. Não é isso que Jesus diz no Sermão do Monte? Deus envia chuva, sol para justos e injustos, para ímpios e cristãos. Os ímpios recebem aspectos da providência de Deus. Eles recebem saúde, eles recebem tesouros, recebem riquezas, recebem bens, encontram amores nessa vida. Deus está com a sua providência sustentando todas as coisas. A soberania fala do poder de Deus. A providência fala do cuidado de Deus. Fala dessa mão paternal de Deus, em que Ele sustenta todas as coisas para a sua glória e para o bem da sua igreja. O Catecismo de Heidelberg define isso de uma forma brilhante. O Catecismo de Heidelberg, escrito na Europa no século XVI, um dos primeiros catecismos a serem escritos, na pergunta 27, diz assim: o que é a providência de Deus? Preste atenção na resposta. A providência de Deus é o poder todo-poderoso e onipresente de Deus, pelo qual, como que por sua mão, o Senhor sustenta céu e terra, todas as criaturas, e as governa de tal modo que ervas e plantas, chuva e seca, anos frutíferos e anos estéreis, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas não nos vêm por acaso, mas através de sua mão paternal. Olha que definição bonita. O que é a providência de Deus? É todo o poder de Deus que Ele usa com toda a sua sabedoria, com toda a sua graça, para sustentar e governar todas as coisas. Quais coisas? Todas as coisas. Céus e terra, todas as criaturas. Ervas, plantas, chuva, seca, anos frutíferos, comida, bebida, saúde, doença, riqueza, pobreza. Tudo está sob o controle de Deus. Crentes, não crentes, ímpios, não ímpios, pastores, não pastores, reis, autoridades, juízes, todos estão debaixo desse controle todo-poderoso, todo-presente e todo-sábio de Deus. Nada escapa do controle de Deus. José entende isso. José entende isso a tal ponto que, em vez de ter ódio no coração, ou de retribuir maldade para os seus irmãos, ele conforta os seus irmãos e diz: irmãos, não se entristeçam, não guardem remorso porque vocês me venderam para o Egito. Deus me enviou através de vocês.
Irmãos, um outro detalhe. Grande parte das igrejas evangélicas usam muito essa linguagem de que Deus permitiu. Com certeza vocês já ouviram e já usaram essa linguagem. Deus permitiu isso. Nós vemos uma notícia de um desastre, de um terremoto, e aí a primeira coisa que a gente fala é: Deus permitiu, né? Ou então um familiar nosso morre, algum acidente, a gente fala: Deus permitiu isso. Como se Deus estivesse longe, só olhando e falando: isso aqui eu vou deixar passar, eu vou permitir que isso aconteça. Como se Ele não tivesse o controle daquilo. Como se ele quisesse que fosse diferente, Ele faria diferente. Então José não olha para a sua história e diz: irmãos, Deus permitiu que vocês fizessem isso, e Ele ia arrumar um plano para arrumar essa bagunça que vocês fizeram. Não. Deus não foi passivo, permitindo simplesmente o que os irmãos fizeram. Deus escreveu isso. Deus decretou isso. Deus determinou isso ativamente. O que os irmãos de José fizeram não é algo que simplesmente Deus permitiu e falou: lá na frente eu vou arrumar um plano para fazer com que essa história seja positiva. Não. A fome que Deus enviou, a venda de José como escravo pelos seus irmãos, os pecados deles, tudo está debaixo do controle supremo de Deus. Nenhum ser humano, nenhuma criatura, seja cristã ou não, pega Deus de surpresa ou pode atrapalhar os planos de Deus. Pelo contrário, todos nós estamos debaixo do controle dele. Todas as ações das criaturas de Deus estão debaixo da providência de Deus. Veja comigo Salmo 105 que nós lemos, abra comigo. Salmo de número 105, nós lemos no início do culto. E se vocês olharem com atenção, a partir do versículo 16, um breve relato da história de José vai ser contado neste salmo. Mas antes de entrar no versículo 16, falando sobre José, o salmo traz algumas características de louvor a Deus. A partir do verso 1. Como que nós lidamos com um Deus soberano como esse? O verso 1 nos responde: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, anunciai os seus feitos entre os povos, cantai-lhe louvores, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam o Senhor, buscai o Senhor e a sua força, buscai sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que Ele tem feito, dos seus prodígios, dos juízos que proferiu, vós descendência de Abraão, seu servo, vós filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, e os seus juízos estão sobre toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do seu juramento a Isaque, que confirmou a Jacó por meio de estatuto, e a Israel por meio de aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, como porção da vossa herança, quando vocês ainda eram estrangeiros, em pequeno número e de pouca importância, andando de nação em nação, de reino para reino. Ele não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor a eles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Deus enviou fome sobre a terra. Olha isso, irmãos. Fome não foi um acaso, não foi uma circunstância, não foi um problema. Deus enviou a fome. Retirou-lhes todo o alimento que os sustentava, e enviou adiante deles um homem, José, que foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com correntes, prenderam-lhe o pescoço com ferros, até o tempo em que sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Tudo o que aconteceu no livro do Gênesis, e em todos os livros da Bíblia, e em toda a história, e em toda a nossa história, acontece porque o Senhor assim
deseja. E o Senhor está cumprindo e testando-nos, provando-nos com a sua palavra. Você já parou para pensar nisso? Irmãos, ao mesmo tempo que isso pode ser aterrorizante para alguns, para nós que somos filhos de Deus, não existe conforto maior do que saber que a minha vida e a vida de cada um de vocês está debaixo do controle de Deus. Nada que a gente faça faz com que a gente escape de Deus. Nada. Olhe para a sua vida, as suas crises, seus problemas familiares, problemas de relacionamento, pecados, conflitos, dúvidas. Tudo isso está debaixo do controle de Deus. Nada foi por acaso, nada foi acidental, nada que você fez mudou os planos de Deus. José entende isso. Eu gostaria de voltar para o Gênesis capítulo 45 e concluir com algumas reflexões para nós. Como é que José reconhece isso? E como é que essa compreensão dessa doutrina faz com que José tenha atitudes que ele teve? E como é que nós hoje, essa manhã, compreendendo essa doutrina, podemos viver de uma forma mais bíblica? Amém? Capítulo 45, verso 8. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. José reconhece que foi Deus quem o enviou para o Egito. Versículo 7. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos guardar em vida como um grande livramento. Então não apenas Deus enviou com todo o seu poder, mas Deus usou a sua soberania para cuidar do seu povo, para prover para o seu povo. É por isso que nós chamamos de providência. José reconhece que Deus fez isso por causa da sua providência. Versículo 8 novamente. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Esse versículo nos mostra que José reconhece que a soberania que ele tem no Egito agora está debaixo da soberania de Deus. O que ele recebeu no Egito agora não é para ele usar como meio de castigar os seus irmãos. Se ele está na posição que ele está hoje, é porque Deus assim o quis. Então a soberania que ele consegue na terra está debaixo da soberania de Deus. Assim como a pobreza, o sofrimento, a escravidão que ele tinha, estava debaixo da soberania de Deus. Então quer ricos, quer pobres, quer poderosos, quer não, quer crentes ou não, quer muito espirituais ou não, todos nós estamos na posição que Deus quer que nós estejamos hoje. Nem mais nem menos. Ele reconhece, se eu estou agora como pai de Faraó, é porque Deus me colocou nessa posição. E se ele entende isso, ele não vai usar da sua posição para propósitos pecaminosos. Quarto e último. José, movido pela providência de Deus, ao entender o que Deus fez, ele conforta e perdoa os seus irmãos. Veja o verso 4. Aproximem-se. Pode parecer pequeno, pode parecer irrelevante, mas essa palavra de José para os seus irmãos mostra o seu cuidado para com eles. Ele não apenas quer dizer palavras para eles, ele quer que seus irmãos estejam perto. Aproximem-se. E não é isso que essa doutrina da soberania de Deus, da providência de Deus faz com o nosso relacionamento com Deus? Nos aproxima de Deus. Verso 5. Não se entristeçam. A doutrina que José está ensinando aos seus irmãos faz com que o povo de Deus não fique triste além da conta, ou tristes de forma pecaminosa. É por isso que nós vemos Paulo, Pedro, os discípulos
sendo entregues à prisão, perseguição, mortes, na estaca, pegando fogo, sendo crucificados, e eles estão cantando louvores a Deus. De duas uma, ou esse povo é maluco, louco, ou esse povo reconhece que nada escapa do controle de Deus. E se eles estão pegando fogo, é porque Deus quer que eles peguem fogo. Isso faz com que eles louvem, deem graças ao Senhor. Eles estão cantando igual o Salmo 105. Rendei graças ao Senhor porque enviou fome. Rendei graças ao Senhor porque aprisionou José. Ferros nas suas pernas, ferro no seu pescoço, e eles estão dando graças a Deus, cantando o Salmo 105. Verso 15. José beijou todos seus irmãos, chorando sobre eles, e então depois os seus irmãos falaram com ele. Essa doutrina faz com que José não tenha raiva, não tenha ira, não tenha um sentimento de vingança para com seus irmãos, antes um sentimento de amor, de compaixão. Ele chora, não por causa deles, mas sobre eles. Beija todos os seus irmãos. E eu fico imaginando os irmãos de José perplexos. Como assim? Como você pode nos confortar, sendo que nós o maltratamos tanto? Quais são algumas aplicações para nós, irmãos, para encerrarmos? Eu acredito que, compreendendo a doutrina da soberania e da providência de Deus, nos produzem dezenas e dezenas de efeitos práticos na nossa vida, mas eu gostaria de elucidar aqui dois. Um povo que entende que Deus é soberano e que Ele provê tudo para o seu povo, que todas as coisas estão sob o cuidado de Deus, assim como o livro de Hebreus diz, que o nosso Senhor Jesus Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso vai pelo menos produzir duas coisas em nós. Primeiro, humildade. Humildade. Primeiro, porque nós entendemos que esse Deus é tão poderoso e que só Ele é poderoso. Só Ele é digno de glória. E nós, não. Mas se em algum momento você acha que você merece alguma coisa, que você é digno de alguma coisa, você está dizendo que você está se comparando com o único que é digno, com o único que é todo-poderoso. Se você entende que Deus é o único Senhor, você vai lidar com Ele como um escravo, como um servo. Humildade. Humildade para quê? Humildade para, como Paulo escrevendo aos Filipenses, a gente possa aprender a viver satisfeito com o que temos. Não é isso que Paulo diz em Filipenses 4? Eu aprendi a viver contente com o que tenho, seja na abundância, seja na fartura, seja na pobreza. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O que você pode, Paulo? E aí as pessoas usam esse texto de uma forma tão esdrúxula, tão maligna, tão diabólica. Os tatuadores, tatuam nas pessoas. Você vai ver uma luta no UFC, ou seja lá o que for, está lá, Filipenses 4:3. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas o que Paulo está dizendo que pode? Eu posso viver qualquer circunstância que Deus me colocar, seja na fartura, seja na pobreza. Eu aprendi a viver satisfeito, porque Deus não vai deixar faltar. Eu sei que se eu estou vivendo nessa situação hoje é porque Deus assim o quis. Então eu vivo satisfeito, eu vivo cantando, eu aprendo a viver contente, porque eu reconheço que existe um Deus muito maior do que eu, que controla a minha vida, e que eu não sou bom o bastante para dizer para Deus como deveria ser a minha vida. Deus, o Senhor poderia mudar isso aqui. Se eu fosse Deus, eu não deixaria. Quem de nós sabe todas as coisas, senão Deus? Segundo, humildade para que nós possamos servir, amar e perdoar os nossos irmãos, o nosso próximo. Deixa eu desenvolver um pouco mais isso. Pense José e os seus irmãos. Quando José entende a doutrina da soberania e da providência de Deus, ele olha para as ofensas que os seus irmãos cometeram contra ele. Ele diz: espera lá, Deus quis assim.
Quantos de nós já olhamos para um irmão nosso, seja aqui em outro lugar, um familiar, e diz: puxa, o que o fulano fez comigo é inaceitável. Eu não consigo entender, não consigo aceitar o que ele fez. Mas Deus aceitou, não é? Se ele fez, Deus assim quis. Se você recebeu essa ofensa, essa afronta, esse pecado contra você, é porque Deus assim o quis. Deus já aceitou, senão ele não teria permitido. E você chega e diz: eu não consigo aceitar, eu não consigo perdoar. Mas quem é você, ó homem? Quem é você, ó mulher? Onde está a humildade que brota do Evangelho, que brota da Escritura? As pessoas dizem: doutrina não importa, importa o sentimento. Olha aqui, é a doutrina certa que vai nos fazer agir do modo certo. Você não vai conseguir amar, servir e perdoar de forma humilde se você não entender quem Deus é, quem você é e o que é o Evangelho. Humildade. Segundo e último, confiança. Encorajamento. Confiança. Vocês já ouviram as pessoas que dizem o seguinte: se Deus é soberano, para que orar? Não é? Se Deus já sabe de todas as coisas, se nada vai mudar a vontade de Deus, para que eu vou orar então? Ou então, para que eu vou evangelizar? Se Deus já tem os seus eleitos e Ele vai alcançá-los, para que eu preciso evangelizar? Para que eu preciso orar? Se eu tenho que respeitar a vontade de Deus. Com todo respeito, as pessoas que fazem essas perguntas é porque, no mínimo, entenderam muito pouco ou não entenderam nada da doutrina. A soberania de Deus é justamente o veículo, o combustível que me faz orar. Porque se Deus não é soberano, para que eu vou orar? Se Deus não pode todas as coisas, o que eu vou pedir para Ele? Eu vou pedir para quem pode. Mas Deus pode todas as coisas. É por isso que nós oramos. É por isso que nós confiamos. Para que eu prego? Se dependesse de mim pregar, para nós, mortos nos nossos pecados, vocês mortos, a pregação não é pregar para mortos. Se eu não tivesse a confiança de que Deus usa essa palavra para dar vida para os nossos corações, nunca eu pregaria. Eu aplaudo os arminianos por conseguirem pregar tanto, sem confiar que Deus pode transformar no final os corações. Mas os próprios arminianos ou pentecostais, seja lá o que for, quando um indivíduo é difícil para se converter, eles sempre chegam e falam assim: vamos orar por fulano para Deus abrir o coração dele, não é? Que curioso. Eles cedem no final. É Deus que faz todas as coisas, e por isso que nós temos confiança, porque o nosso Deus pode tudo, e não apenas pode tudo, mas Ele é bom, Ele é amoroso. Então nós temos confiança para chegar diante de Deus e pedir, porque só Ele pode, e Ele é o mais interessado em nos dar aquilo que nós precisamos. A pergunta é: o que nós temos pedido? Confiança para obedecermos, para viver a vida cristã. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 2: assim, irmãos, como vocês sempre me obedeceram, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem dá para vocês o querer e o efetuar. Qual é a confiança que nós temos para viver a vida cristã, se Deus não nos der a graça de termos aquilo que precisamos? Se dependesse de mim, se dependesse de você, nós estaríamos completamente perdidos. Então, irmãos, são tantas coisas tantos efeitos práticos que a doutrina da soberania de Deus nos traz, mas pensando no texto de José, pensando na nossa vida, eu gostaria que vocês guardassem esses dois aspectos no coração de vocês: humildade, confiança e encorajamento. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar.